professor Ivan, tudo bem? Tudo bem, Francácio? Boa noite. Boa noite. Então, infelizmente, a gente se encontra num momento crítico, né, numa crise do coronavírus, e isso tem um impacto importante na economia, e a gente precisa fazer um exercício de reflexão sobre isso. Uma questão interessante que o debate está posto é o auxílio financeiro aos estados, né? Esse auxílio financeiro aos estados é uma forma de compensação, principalmente em relação à perda de ICMS e do ISS. Já passou pela Câmara e espera-se que o Senado vote no dia 30, né? A expectativa é algo em torno de 90 bilhões de ajuda aos estados. O que você acha desse ponto, professor João? Você acha que a postura do governo ela tem sido adequada? A gente percebe que teve uma iniciativa importante da Câmara, né, e agora a gente vai verificar como o Senado avalia essa questão, mas parece que o governo pensa em vetar, né, alguns pontos, eu não sei ainda em detalhes quais seriam vetados. O que você acha desse veto? Eu acho que a gente tem que pensar nisso num cenário mais estrutural, de longo prazo, numa questão mais específica, né? O governo federal vem tendo uma proposta de modificar o posicionamento do Estado, né, do ponto de vista da austeridade fiscal. Isso pensando numa mudança estrutural do Estado brasileiro, que acaba afetando consequentemente essa liberdade fiscal dos entes federados, né? Então, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal de 99, ele está buscando retomar esse rigor fiscal a ponto de dar mais credibilidade. E isso vinha sendo feito, essa política de austeridade corte, vinha sendo implementada desde o início do governo, mas agora a gente está num momento muito específico, né? Então, independentemente do viés político e econômico do governo, é interessante pensar que esse momento que estamos passando é uma questão muito especial e que os estados estão passando por uma crise muito severa. Essa crise se dá por sua rigidez, não tem muita flexibilidade de gastos, por sua fonte limitada de arrecadação, né, tendo em vista que a gente está no momento de crise, né, então a arrecadação já diminui, e pegando essa paralisação da atividade econômica em virtude do isolamento. Então, eu acho que nesse cenário específico é preciso retomar essa postura de longo prazo do governo federal e dar uma visibilidade mais para esses estados no momento de crise. Então, essa política de suporte seria mais do que bem-vinda, né? Seria necessária como uma atividade mínima do governo federal para dar um respiro para os estados nesse momento de crise. Então é importante que aconteça, não para que eles voltem a ter a conta no azul, não é esse o foco, mas o foco é que o Estado consiga manter sua arrecadação mínima em virtude da paralisação nesse momento de crise, a partir do suporte do governo federal. Então, com isso, talvez tivesse um pouco dessa quebra da austeridade, o déficit fiscal do governo federal deve aumentar, mas nesse momento não é de fato o mais importante. O mais importante hoje não é controlar o déficit público, o mais importante é garantir um funcionamento mínimo dos estados, até porque esse funcionamento é o que vai garantir que as políticas regionais funcionem no combate ao coronavírus. Então, acredito que é importante que isso aconteça. Então, de fato, nós estamos numa situação bem complexa, né, porque, diante da crise, os estados eles não têm mecanismos de instrumentos, né, para alavancar os seus gastos. Então, eles podem recorrer a empréstimos. Nós estamos num momento de restrição dos mercados, então vai ocorrer uma certa dificuldade, né, de os estados recorrerem a empréstimos, mesmo que consigam, eles terão um custo bem mais elevado do que o custo. Além disso, é como se você colocasse os estados para pagar, né, por uma crise que, de fato, ela não tem causas originárias dos estados. Então, é importante que o Estado brasileiro, enquanto a União, né, resolva esse problema no sentido de colaborar com essa perda de arrecadação. Isso não significa todo o recurso que os estados têm para se manter, para custear as suas despesas, mas uma parcela importante, e a falta desse recurso pode impactar no dia a dia, né, com os seus gastos públicos. E isso certamente pode
provocar um impacto ainda maior, né, na crise econômica. Então, depois, a recuperação econômica pode ser ainda mais lenta se nós não tivermos recursos do governo federal no sentido de resolver o problema da queda de arrecadação dos estados. E nós sabemos que o governo não quebra na sua própria moeda, né? Apesar desses limites que são impostos atualmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei do Teto, né? E pela regra de ouro, mas nós sabemos que o Estado ele pode emitir moeda, ele tem poder, na verdade, o Estado é que cria a moeda, né? Moeda não necessariamente colocar dinheiro em circulação, ordem de pagamento, de crédito. Então, o Estado ele não vai quebrar na sua própria moeda. Nós corremos um risco sério se, na verdade, a União recorrer pelo mecanismo de endividamento, né? Porque, então, se nós avaliarmos do ponto de vista dos estados, de fato, o governo federal ele não quebra, ele não vai quebrar na sua própria moeda, até porque ele é o emissor da moeda com o sistema bancário. Então, os bancos multiplicam o dinheiro que é criado a partir de ordens, né, ou força de lei do governo. As medidas que o governo tem tomado no sentido de redução do compulsório, por exemplo, e outras medidas, né, de aumentar a liquidez do sistema e liberação de recursos para os bancos privados e públicos, no sentido de garantir o elevado grau de liquidez para que a economia não tenha problema com o crédito, ele, de alguma forma, gera alguns riscos, né? Porque, inclusive, já existe algumas teses que dizem que esses recursos podem, na verdade, aumentar o endividamento, já que os bancos podem reter parte desses recursos nesse primeiro momento, essencialmente do compulsório. A retenção desses recursos no banco e a possível compra, né, de títulos públicos, você só vai aumentar o endividamento público. Então, o governo ele tem que ficar atento no sentido de controlar esses recursos, de fato, para reduzir o impacto da crise e não aumentarem os ganhos de algumas estruturas do sistema capitalista. Então, esse é um exercício, né, que tem que se fazer no sentido do governo aumentar o controle. Essa, inclusive, é uma tese do Paulo Nogueira, né, Paulo Nogueira Batista Júnior, né, que enfatiza bem nesse aspecto, né, porque a gente tem que ter cuidado que os gastos públicos eles têm que ser direcionados ao combate da crise. E esse combate da crise, ele deve ocorrer principalmente com gastos que aumentem o consumo, porque assim, na medida em que esses gastos são direcionados no sentido de fazer com que as pessoas mantenham o consumo ou continuem gastando com bens e serviços, você consegue manter a economia real e o nível de renda na economia real e reduz o impacto na atividade econômica, né? Se esses recursos não estimularem a demanda, não estimularem o consumo, você termina concentrando renda e gerando mais ganhos em algumas estruturas do sistema capitalista, ao invés de colaborar principalmente para a redução do impacto na economia. E para reduzir o impacto na economia, ele tem que estar associado, linkado à atividade econômica. Isso. E outra questão que é crítica em relação a isso, em relação às falhas, talvez, da política econômica do governo, é porque vai muito dentro do que o Stiglitz condena, né? Joseph Stiglitz, que ganhou o prêmio Nobel, ele falava que em momentos de crise, onde há escassez de crédito, escassez de capital, não deve-se atacar o preço da moeda, né? E o que o governo tem feito, reduzindo a taxa de juros, reduzindo o depósito compulsório, é reduzir o preço da moeda. Como se uma moeda com um preço mais baixo, ou seja, com juros mais baixos e maior oferta nos bancos comerciais, já gerasse uma demanda por moeda equivalente, o que não acontece. Porque a demanda por moeda é ligada à atividade econômica que demanda moeda. Então, as políticas monetárias do governo têm sido ineficazes para reativar a economia, e não é de agora da crise do Covid, né?
Acho que esse é um ponto que nós devemos destacar, que a crise pela qual estamos passando agora não surgiu agora com o Covid-19, é resultado de uma crise que já vem há uns 5, 6 anos e que tem sido agravada nos últimos anos a partir dessa perda de protagonismo do governo federal. Né? Então, o governo federal, buscando dar essa maior credibilidade, austeridade, ele teve ao mesmo tempo uma retração fiscal, onde ele buscou reduzir os gastos do governo em função de políticas sociais ou políticas voltadas a serviços públicos, ao mesmo tempo que propôs uma espécie de afrouxamento da política monetária mais ineficaz. Ele afrouxou a política monetária basicamente reduzindo a Selic e agora reduzindo o depósito compulsório dos bancos. Só que o que nós estamos vendo é que mesmo com essa política frouxa, os estados e as microempresas não têm acesso ao crédito. E por quê? Essa é uma questão que nós devemos discutir, né? Por que com essa política monetária frouxa ainda falta moeda? E aí é como o Stiglitz condena. Você baixou o custo da moeda, mas você não direcionou ela estrategicamente. Então o que nós estamos vendo são estados sem capacidade de recorrer aos bancos. Por quê? Porque já existe um endividamento elevado dos estados, já existem dívidas anteriores que não foram pagas, certo? E os bancos, apesar de terem depósitos compulsórios baixos e taxas de juros da Selic baixas, oferecem empréstimos a altos juros, em virtude dessa ineficiência dos estados em sua capacidade de pagar seus compromissos financeiros. Então, dada esse cenário, o que nós percebemos é que a moeda tem um baixo preço, mas não é direcionada estrategicamente. E quem deve fazer o direcionamento? O governo federal. Então é por isso que no momento de crise nós devemos entender que existe uma grande demanda por moeda, mas essa demanda é uma demanda de cunho produtivo das grandes e pequenas empresas, mas também é uma demanda fiscal por moeda, no sentido dos estados terem condições de honrar seus compromissos administrativos e financeiros. E é nesse momento que surge a figura do governo federal, que deve, sim, adotar medidas de expansão monetária a fim de englobar esses estados. E essas medidas se dão basicamente via emissão monetária ou então via conversão de títulos públicos. E é isso que nós estamos precisando. Né? Porque, como você bem falou, essas políticas de afrouxamento monetário que tivemos, elas não garantiram essa maior circulação de moeda, apenas garantiram um maior spread bancário e uma maior receita desses organismos financeiros. Né? Então, o que nós temos agora é uma demanda dos estados que não tem como recorrer aos bancos e não tem o suporte agora do governo federal. E é isso que agrava a sua crise. Alternativas estão surgindo, mas são muito pontuais. Né? Nós temos exemplos dos estados do Nordeste, que fizeram parcerias diretas e estratégicas com agentes internacionais no fornecimento de máquinas, equipamentos, respiradoras e máscaras. Né? Ou seja, na falta da capacidade de diálogo com o governo federal e no não acesso à moeda via organismos financeiros, os estados têm que adotar medidas pontuais, o que nós sabemos que podem até amenizar a crise agora no curto prazo, mas não vão conseguir solucioná-la e não vão resolver esse problema fiscal. Então é interessante que nós pensemos que, dada o cenário de crise, sobre consumo, desemprego, a política monetária do governo deve ser muito mais expansiva e a emissão de moeda deve solucionar não só o problema das micro e pequenas empresas, como também o problema dos consumidores e, mais importante, deve garantir recursos para o funcionamento e políticas de estratégia dos governos estaduais. Então, a política monetária do governo foi frouxa, um pouquinho expansiva, mas demonstrou-se bastante ineficaz. Então, é preciso que se repense nisso, ignorando qualquer discussão, nesse momento, sobre austeridade. É preciso compreender que a crise hoje ela é muito mais direcionada para uma questão muito mais severa que envolve a vida das pessoas. É uma outra questão que preocupa, né, é a política econômica pós-crise. O que vamos fazer pós-crise? Né? A gente sabe que a economia ela é movida pela produção de bens e serviços. Né? A parte monetária da economia ela é muito importante, ela é fundamental para o controle do sistema econômico, mas o que é mais importante em qualquer sociedade é a produção de bens e serviços. Nós sabemos que, tudo bem, pode ocorrer um descontrole? Pode, mas em quais condições? A economia nos ensina que, dependendo das condições do ambiente que nós estejamos, a quantidade de moeda em circulação, crédito,
nós temos ordem de pagamentos, dinheiro que está em circulação de alguma forma, seja ela física ou não, ela depende do estado dessa economia. Se a economia está com índice de desemprego, se ela está com capacidade ociosa, né, você pode certamente elevar a moeda em circulação, que isso não necessariamente vai provocar inflação, né? Se você direcionar corretamente os gastos para estimular o consumo e fortalecer a oferta, essa economia vai ter um menor impacto, né, desse contexto de crise. Agora, certamente que se você está num momento de pleno emprego, se você tudo está sendo ocupado, você não tem desemprego, aí se você joga mais moeda nessa economia, a teoria econômica diz que isso pode provocar inflação. Esse não é o nosso caso. Nós estamos num momento de crise, esse momento de crise nós estamos com desemprego, nós estamos com a atividade econômica parada e nós precisamos estimular essa atividade econômica para que ela retome e volte para os trilhos. E isso exige o empenho do governo no sentido de aumentar a quantidade de moeda em circulação para que isso mantenha os sistemas de pagamento, o trabalhador pague suas contas, compre os alimentos, pague. Todo o sistema de pagamento ele tem que ser mantido para que os empresários vejam e dizem, bom, então eu posso manter o emprego, né, eu posso continuar produzindo, que eu vou conseguir vender. Se você acaba com essa capacidade de consumo, você termina inibindo a atividade produtiva em continuar produzindo, aí você vai ter um aprofundamento da crise. Então, a consequência é que a gente vai ter prejuízos muito maiores no longo prazo, né, para frente. Então, não é a austeridade fiscal, não é o controle das contas públicas. As contas, o governo, ele não é como uma família, ele é o emissor de papel, ele pode gastar no momento desse para compensar a crise. Isso é o que vem sendo feito. Os países no exterior estão fazendo isso para combater a crise. E com o Brasil não pode ser diferente. A gente não pode estar preocupado e pensando no problema do déficit nesse momento, porque esse é um momento crítico de crise na saúde, de crise na economia, que nós precisamos atacar esse ponto e aí depois reorganizar as contas públicas. E certamente as contas públicas terão cada vez menor impacto se a estratégia do governo for adequada no sentido de gasto que mantenha o nível de consumo. E mais adiante, pós-crise, esses gastos eles têm que ser direcionados para fortalecer a atividade produtiva. É o momento do Brasil pensar em aumentar a produção com produtos competitivos. O governo ele é como um maestro, ele tem que coordenar a música da economia, para a economia tocar, para a economia ter como resultado uma bela canção, você precisa de um bom maestro conduzindo. Então, o governo ele tem um papel fundamental na condução dessa economia para que, no longo prazo, nós tenhamos uma economia de fato sólida e competitiva na escala global. Nós precisamos de ação forte do Estado. Isso é um exemplo de que todas as economias do mundo têm e fazem. As economias mais liberais do mundo têm um Estado forte e atuante para conduzir sua economia para que ela seja referência global, ela produza bens e serviços competitivos, ela seja sólida. Então, nós precisamos desenvolver o país nesse sentido, alavancando a produção, o emprego e a renda, mas para isso precisa da força do Estado. E é importante que a gente pense também que a inflação em si não é um problema. Nós tivemos agora no primeiro trimestre, pela primeira vez em muito tempo, uma deflação. Ou seja, o índice de preço em março ele é inferior proporcionalmente ao índice de preço do ano passado. O que isso significa? Que os preços estão caindo, né? Isso, teoricamente, pode ser visto como uma coisa boa, mas isso é uma visão bastante superficial. Porque o índice de preço é um termômetro do funcionamento e da perspectiva da economia. Então, nesse momento de retração dos preços, existe um desestímulo ainda maior para fazer investimentos. Ou seja, o empresário vai investir sabendo que o preço futuro vai ser inferior ao preço do momento que ele investiu. E nós sabemos que o investimento é um sacrifício do consumo presente. Ou seja, quem que vai ter interesse em fazer investimentos admitindo que os preços estão em baixa?
E é neste momento, pensando não só na recuperação agora, mas pensando na perspectiva de médio e longo prazo, que os preços devem se retomar, não em preços desequilibrados, né? Porque o problema da inflação é quando há um desequilíbrio de nível de preço. Mas quando a inflação ela consegue ser previsível a taxas baixas, ela é um bom termômetro do funcionamento econômico. Então, as políticas de expansão fiscal e monetária devem acontecer não só para garantir recursos para os entes privados e públicos, mas também para garantir que os preços não entrem num surto deflacionário, certo? Porque esse surto deflacionário não só dificultaria a atividade econômica presente, mas também dificultaria essa formação de capacidade produtiva do longo prazo, na medida que desestimularia novos investimentos. E um discurso que é trazido, né, que os investimentos eles buscam um ambiente estável, ele é um discurso que ele apenas vê um lado da moeda. Porque um investidor, quando vai fazer um investimento produtivo de fato, ele vê o ambiente macroeconômico e político estável, vê, mas ele também vê a estrutura física de dotação de fatores, ou seja, a tecnologia disponível, a energia disponível, a infraestrutura de transportes. Ele vê o nível de demanda presente e perspectiva de demanda futura, ou seja, se eu investir naquele país, quem vai ser meu consumidor daqui a 5 anos? Ele vê mais do que isso. Ele vê qual é a diversificação de mercados que existem que podem formar cadeias produtivas em relação ao meu investimento. Eu produzo automóveis. Quem vai me fornecer os pneus, os motores, o combustível? Então, um investidor ele não vê apenas um ambiente estável. Ele vê toda uma estrutura de dinâmica do mercado que começa com a política de estímulo fiscal e monetário do governo. Então, nós estamos numa crise que já vem perdurando desde pelo menos 2013, 2015, o que significa que há pelo menos 5 ou 7 anos não existem grandes investimentos em infraestrutura e estrutura produtiva no país. Ou seja, nós estamos numa crise com baixíssima capacidade de reação, porque não existem estruturas físicas capazes de se reanimar com estímulos do governo. Então, mais do que estímulo, é preciso que impedir que os preços caiam mais e impedir que nossa estrutura produtiva e social se deteriore ainda mais. Então, a política fiscal do governo nesse momento é muito importante, além de garantir o recurso para os estados e consumidores e empresários, para que retomem investimentos em infraestrutura produtiva e social, a fim de que a economia não só passe pelo Covid, não só passe por essa crise que vem durando nos últimos 5 ou 7 anos, mas que tenha condições de engrenar um novo ciclo de dinâmica produtiva. Então, essa ideia que o governo deve buscar austeridade, ela é uma ideia que não funciona, principalmente em economias pobres e atrasadas como o Brasil. Então, se nós temos uma economia com baixo nível de infraestrutura, com grande concentração de renda, com precariedade no mercado de consumo, é preciso que haja uma retomada do protagonismo estatal para que não só recupere no curto prazo, mas que crie condições para a economia caminhar de maneira dinâmica no longo prazo. E esse momento de crise é um momento onde não só os governos mais intervencionistas, como você bem falou, mas que todos os governos do mundo, inclusive Estados Unidos, inclusive a Alemanha, estão adotando políticas de expansão monetária e fiscal bem mais complexas e sofisticadas do que vem sendo tratado no governo brasileiro. Então é importante que se pensar que essa crise do Covid não começou agora e nem vai terminar quando o vírus for destruído. É importante pensar que a economia brasileira está numa crise que precisa sobreviver para além do Covid-19. Uma questão interessante também, professor, é quando a gente olha os jargões, né, que se discute da economia e saúde, né? A questão que se bate muito no sentido de dizer, abre a porta da economia, que a economia tem que voltar ao normal. Parece que as pessoas esquecem que a economia ela é resultado da relação que ocorre entre as pessoas. Existe um comportamento econômico, comportamento entre indivíduos que se reflete na economia. Então, a economia é resultado da interação entre as pessoas. E a gente sabe que, num momento de crise como esse, uma crise que afeta a saúde das pessoas, existe uma tendência, uma perspectiva de que, pós-crise, nós tenhamos também as pessoas com maior nível de poupança, as pessoas com medo de gastar, olhando para frente, porque será que eu tenho que gastar nesse momento? Será o que vai acontecer? Então, além dos empresários, que são agentes econômicos, e das famílias, que são outros agentes fundamentais nas relações econômicas,
nós vamos ter um ambiente de tensão. Então, quando você fala em liberar a economia, não é como se você abrisse a porteira, aí todas as pessoas vão, os empresários vão produzir, as pessoas vão consumir. A economia ela é resultado das relações de vida entre as pessoas no seu comportamento econômico. E a gente sabe que após crise, uma crise que mexe com a saúde das pessoas, você tem que pensar que no longo prazo, pós-crise, que logo após passar as maiores dificuldades, a economia não vai, de repente, pelo gênio da lâmpada, voltar completamente ao normal. Nós não vamos ter isso de imediato. Inclusive, espera-se, né, que o crescimento da economia seja menor, seja impactado, não só em função do momento de crise, mas do momento pós-crise. Pós-crise, em função do comportamento do ser humano que faz a economia acontecer, nós vamos ter um impacto, sim, né, na economia para frente, no longo prazo. Inclusive, isso depende também, para que a gente tenha o menor impacto pós-crise, nós precisamos também pensar em estratégias de cicatrizar bem essa ferida, né? Nós estamos num momento que é uma grande ferida na vida humana, né? Você tem dor, você tem sofrimento, você tem perdas de vida humana, e isso vai impactar severamente na economia. Tem estudos, como o estudo da economia americana na gripe espanhola em 1918, mostra que aqueles estados que cuidaram mais da sua crise por gripe, da saúde das pessoas, criaram isolamento social, desenvolveram ações no sentido de combate à crise, eles tiveram um desempenho econômico posterior maior. Então, você precisa, além de toda essa perspectiva pós-crise, você precisa pensar que nós temos que, nesse momento, ter todo o cuidado para que essa crise impacte o menor possível na vida das pessoas, porque esse impacto na vida das pessoas vai gerar também um grande impacto na economia num momento posterior. A gente sabe disso, e a vida econômica, ela é reflexo da vida, do comportamento entre os indivíduos. Nós precisamos deixar isso bem claro, que a economia é resultado das relações entre as pessoas. E se isso muda, a economia também muda. E certamente a gente vai enxergar para frente mudanças nesse sentido. É exatamente isso que você falou, professor. E uma coisa que nós temos que pensar é que essa dissociação entre economia e saúde, de fato, não é real. Até porque nós temos uma relação de pobreza evidente, no qual as principais vítimas letais do coronavírus são pessoas mais pobres. E não só pobres no sentido de renda mais baixa, mas pobreza no sentido multidimensional e complexo, né? Como diria Amartya Sen, a pobreza do não acesso aos serviços básicos que garantam a vida digna. Então, a população mais afetada de maneira letal não tem acesso à renda, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a serviços de prevenção de saúde adequados, não tem acesso a um conhecimento que lhe garanta tomar atitudes mais responsáveis, de modo que as pessoas mais pobres, apesar de em números absolutos serem a menor quantidade de contaminados, em termos letais, são os mais afetados. Por quê? Porque a sua condição de precariedade social lhe garante uma maior vulnerabilidade ao vírus. Ou seja, uma política anterior não feita de garantia de melhor qualidade econômica para essas pessoas, ou seja, a não garantia de renda para essas pessoas em empregos estáveis, com condições de saúde, sanitárias e moradia adequadas, ou seja, políticas econômicas ineficazes, não deram condições dessas pessoas terem uma melhor resistência ao vírus. Então, é impossível dissociar economia e saúde no aspecto social amplo nesse momento de Covid-19. E o mais importante que se pensar é que no período pós-crise nós temos uma tendência de asseverar, de exponencializar essa fragilidade social das camadas mais baixas. Por quê? Porque nós temos, primeiro, uma perda de estabilidade no emprego, que já é consequência de reformas institucionais dos últimos anos, de modo que as pessoas mais pobres têm menos estabilidade no seu emprego e têm rendas mais baixas. Segundo, porque há uma tendência dessa população diminuir sua renda
paralelamente a que as classes média e alta aumentem seu nível de poupança. Ou seja, ao mesmo tempo que uma classe reduz sua garantia de renda mínima, a outra classe passa a aumentar seu nível de renda parada nas poupanças, o que tende a aumentar a desigualdade social, aumentar a vulnerabilidade das camadas mais pobres, ao mesmo tempo que essa renda parada não possibilita um dinamismo futuro na economia. Então, essa desigualdade social tende a aumentar, ao mesmo tempo que não se criam estímulos que a atividade volte a funcionar. E muito em função dessa renda parada, mas também muito em função do temor e das expectativas negativas das pessoas em relação a novas atividades econômicas. Certamente que o nível de circulação nos bares e restaurantes não será o mesmo. Certamente que o nível de viagens em aviões e o nível de hospedagens será reduzido. Ou seja, muito do que garante uma economia em crise como o Brasil, o que é? Comércio e serviço. E são justamente os comércios e serviços que não serão retomados. Nos países mais avançados, a indústria química, a indústria de maquinaria tende a aumentar e tende até a acelerar. Em países mais avançados, onde a economia é muito mais automatizada, não deve ter uma perda tão significativa. Mas no Brasil, onde nós derivamos basicamente de commodities exportadoras e de serviços de baixa complexidade, esses serviços serão bastante afetados. E quem que vai ser mais afetado? A população de menor renda, que vai ter cada vez menos acesso a esse tipo de serviço e que vai incorporar-se a eles somente como trabalhadores precarizados. Então, é importante que nós pensemos que o impacto socioeconômico da crise vai muito além das mortes da camada mais pobre, mas também da sua fragilidade e exposição a futuras crises. E como você bem falou, professor, o exemplo interessante da crise espanhola nos deu a entender que investimentos para recuperação e controle de uma crise sanitária e de saúde garantem externalidades positivas em outros setores tecnológicos. Garantem, por exemplo, que uma política para garantir um descobrimento de uma vacina possibilite que indústrias químicas paralelas se desenvolvam. Políticas de estímulo ao investimento para respiradores estimulam políticas indústrias automobilísticas, ou seja, existe uma espécie de transbordamento tecnológico e existe uma dinâmica que a economia assume, de modo que essa economia tende a ser mais rica, tende a ser mais dinâmica e tende a ser mais autossustentável no sentido de produção tecnológica, de modo que ela tende a sofrer menos com outras crises. Então é interessante que nós pensemos que essa crise agora vai direcionar nossa economia no longo prazo e vai potencializar crises e fragilidades políticas que foram desenhadas nos últimos anos. Então a política de flexibilização trabalhista, a política de teto de gastos vão impedir que essa camada mais pobre ressurja, haja vista que por suas condições próprias não vão ter condição de fazer isso. E o Estado deveria assumir protagonismo, mas está engessado em função das políticas de reforma que foram adotadas recentemente. Então, é impossível dissociar saúde de economia quando se pensa em uma pandemia e a capacidade de afetar a camada mais pobre e suscetível da população. Então, nesse sentido, nós solicitamos que passemos as reflexões, né, de seguir as recomendações da OMS. Nós precisamos usar máscaras nos contatos externos, precisamos manter o distanciamento social, pelo menos 1,5 m entre as pessoas, precisamos ser rigorosos com a higiene pessoal. Esse é um momento de crise, a gente tem que ter todo um cuidado de imediato. Isso evita uma sobrecarga no sistema de saúde, isso evita perda de vida, isso faz com que nós ganhemos tempo, né, para reagir diante desse problema, até que surja, né, uma vacina, um remédio, e que a gente consiga controlar esse momento de crise. É importante a ação, a atitude de todos nós no sentido de ajudar a combater a crise. E a economia certamente vai ganhar com isso mais adiante. Então, agradeço ao professor João, abro para ele fazer a sua fala final, no sentido da gente encerrar e deixar o debate aberto, né, o diálogo aberto, para que a gente possa continuar desenvolvendo reflexões sobre o assunto. Bem, então agradeço o convite do professor Brancaço e reitero suas palavras, né? Fiquem em casa, principalmente porque nós não temos condições hoje de lidar com o número potencial de contaminados que tende a ser elevado. Então fiquem em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde precário,
Fiquem em casa para não sobrecarregar o Estado com cada vez menos capacidade de dar o suporte. E se tiverem que consumir, consumam das pequenas empresas, porque são elas que vão ser bastante afetadas pela crise. Então, se você puder optar entre consumir na feira e no mercadinho, ou consumir num grande rede de supermercados, se possível, consuma do pequeno mercadinho, porque ele necessita diretamente do seu consumo. Mas fique em casa, garanta a sua vida, a vida de seus familiares e cobre políticas que garantam que novas crises não vão ser tão severas como essa. Agradeço o convite, estou à disposição do professor Francasso e de todas as pessoas que quiserem fazer um diálogo saudável sobre o assunto. Até mais.